Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo aqui eu vou passar para vocês o que está em jogo na 11ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, que vai ser quase toda disputada neste domingo. Apenas um jogo no sábado, um jogo que para efeito de classificação ou rebaixamento não vale nada. Então nesse vídeo aqui eu passo para vocês o jogo a jogo e o que cada jogo vai valer nesta 12ª rodada. Eu falei 11ª, né? Mas é a 12ª rodada do Campeonato Paulista, né? Que a gente está acostumado a ter número de rodadas ímpares, né? O Paulistão são 12 rodadas. Mas eu vou colocar aqui na tela a tabela do Campeonato Paulista para a gente, então, ir acompanhando aí o jogo a jogo, beleza? Bom, como eu falei, tem um jogo no sábado, né? Esse jogo vai ser entre Corinthians e Santo André, jogo do YouTube. Então, o torcedor que quiser acompanhar esse jogo poderá acompanhar de graça pelo YouTube. Esse jogo será às 6h30 da tarde na Neoquímica Arena. O Corinthians já está classificado, o Santo André já está fora, né? O Corinthians aqui, ó, na tabela, é o primeiro colocado do grupo C, inclusive já tem a primeira colocação garantida, enquanto que o Santo André teve o azar ali de cair num grupo em que tem as duas melhores equipes do campeonato, né? Palmeiras e São Bernardo, e por conta aí desse regulamento do Paulistão ser ridículo, as duas melhores equipes do campeonato vão se matar cedo, né? Vão se enfrentar logo nas quartas de final em jogo único. Mas o Santo André tem 14 pontos, não se classifica mais, também não corre risco de rebaixamento, então só vai estar tentando ali fazer um bom jogo e de repente aprontar para cima do Corinthians. Para o Corinthians, né? O Corinthians que tem a quinta campanha geral, para o Corinthians ainda vale aí um melhor posicionamento na classificação no final da primeira fase. O time tem 19 pontos, então ele de repente aí pode tomar a terceira posição de São Paulo e Água Santa, né? O São Paulo e Água Santa tem 20 pontos, né? Se eles perderem ou empatarem, o Corinthians ganhar, ele ultrapassa essas duas equipes. O Bragantino tem 17 pontos, então o Corinthians ainda tem a possibilidade de terminar a primeira fase com a terceira campanha geral, né? O que pode ali lhe garantir até uma vantagem numa eventual semifinal, né? Ou se acontecer alguma zebra, até mesmo decidir o título em casa, né? Então, para o Corinthians, ainda vale esse jogo a terceira posição na classificação geral, mas para isso teria que depois torcer contra o Água Santa e também contra o São Paulo. Os demais jogos da 12ª rodada vão acontecer no domingo, né? Às 4 da tarde, todos simultâneos. No estádio Santa Cruz, o Botafogo vai jogar contra o São Paulo, jogo que vale para o Botafogo, né? O Botafogo que vem aí numa queda de rendimento, são duas derrotas seguidas. Mesmo assim, o time está na segunda colocação com 14 pontos, mas tem os mesmos 14 pontos do Santos. A diferença é que o Botafogo tem uma vitória a mais. Então, uma vitória diante do São Paulo, já classifica o Botafogo para a segunda fase. Já o empate ou derrota, aí vai depender do Ituano, né? Vai depender do Ituano aprontar para cima do Santos. Já o São Paulo, como vocês viram aqui, né? Tá brigando ainda pela terceira colocação geral no campeonato, é o máximo que o São Paulo pode conseguir, e também pela primeira colocação do grupo. O São Paulo tem os mesmos 20 pontos que o Água Santa, então o tricolor busca aí garantir a primeira colocação para decidir o jogo das quartas de final contra o Netuno em casa. Se perder ou empatar, vai depender aí de um tropeço do Água Santa, né, para seguir aí com a primeira colocação de sua chave. Jogo que vale muito para a Ferroviária, né? A Ferroviária recebe a Internacional de Limeira, lá na Arena da Fonte Luminosa. E a Ferroviária é um daqueles times que está num caso bem curioso. Tanto pode sair de campo classificada para as quartas de final para pegar o Corinthians, como também rebaixada para a Série A2, a Ferroviária, que é aí o time de segunda pior campanha, né? Só está na frente da Portuguesa, tem 8 pontos, a Portuguesa tem 7, mas a Ferroviária está só 2 pontos atrás do São Bento e 1 ponto atrás do Ituano. Então, para a Ferroviária se classificar, ela tem que vencer o seu jogo e depois torcer aí por derrota do São Bento e também, aliás, até um empate do São Bento, né? Porque daí os dois ficariam com 11 pontos e a Ferroviária teria uma vitória a mais. Então, a Ferroviária se classifica vencendo e caso o São Bento e o Ituano não vençam os seus jogos, né? Inclusive, São Bento e Ituano têm adversários difíceis. Para ser rebaixada, a Ferroviária precisa perder, né? Se perder, tá já na Série A2, independente de outro resultado. E se vencer,
já sai aí da zona de rebaixamento. Por quê? Porque a Inter de Limeira tem 10 pontos, né? A Ferroviária tem 8. Então, se a Ferroviária vencer, ela já escapa do rebaixamento, independente de qualquer outro resultado. E aí depois vai ficar ali na espera do que acontecer com São Bento e Ituano, para ver se vai se classificar ou não, né? Essa é a situação da Ferroviária. E a Inter de Limeira, o que a Inter precisa? A Inter precisa empatar. O empate já garante a Inter de Limeira na primeira divisão do ano que vem. Agora, se a Inter perder, aí ela vai ter que torcer aí por tropeços ou do São Bento ou do Ituano, né? Um desses times aí vai ter que tropeçar para, assim, a Inter de Limeira não ser rebaixada em caso de derrota para a Ferroviária, né? O problema é que a Inter de Limeira vem aí numa sequência bastante negativa, perdeu os últimos 5 jogos, né? Faz 5 rodadas que não pontua, então a Inter aí até que chegou até a sonhar com uma classificação para a segunda fase, né? Ela não está tão longe do Botafogo, está apenas 4 pontos atrás, mas essa sequência de 5 derrotas seguidas acabou aí com qualquer possibilidade do time do técnico Pintado de ir para a segunda fase. Guarani e Palmeiras jogam no Brinco de Ouro, se eu não me engano, esse é o jogo da Record. E como é que está a situação das equipes? O Guarani nem briga para classificar, né? Tem ali 13 pontos, mas também não corre nenhum risco de rebaixamento, vai apenas cumprir tabela. E para o Palmeiras, o jogo, né, até de uma maneira inesperada, vale aí a primeira colocação. O Verdão tem um ponto a mais que o São Bernardo e precisa vencer para garantir aí o direito de fazer o jogo das quartas de final contra o Tigre em casa e também assegurar aí a melhor campanha geral do campeonato, né? Então esse é o objetivo do Palmeiras, conseguir vencer para se manter aí na primeira colocação geral. Ituano e Santos é um jogo aí que promete, né? Um jogo aí que, inclusive, há quase 10 anos foi final de Campeonato Paulista e hoje as equipes aí estão brigando por coisas também bastante importantes. O Ituano também, assim como a Ferroviária, joga tanto para escapar da queda, como também para conseguir uma vaga na segunda fase, enquanto que o Santos precisa da vitória para conseguir a vaga na segunda fase, mas ele não depende só dele. O Ituano é o terceiro colocado do grupo C, tem 9 pontos, um ponto atrás do São Bento, segundo colocado, um ponto à frente da Ferroviária, primeiro time da zona de rebaixamento. Inclusive, o Galo jogou neste meio de semana pela Copa do Brasil, foi até o Amazonas e venceu o Princesa dos Solimões por 1-0, se classificou para a segunda fase da Copa do Brasil, vai pegar o Ceará. Então, qual é a situação do Ituano? Se ele vencer, ele escapa já do rebaixamento e aí fica ali secando o vizinho São Bento, né? Sorocaba e Itu são cidades vizinhas. Então, o Ituano aí vencendo, escapa da Série A2 e fica aí na espera do que vai acontecer lá no jogo de Sorocaba entre São Bento e Bragantino. Se ele perder, além de não conseguir a vaga na segunda fase, né, porque daí ele não conseguiria superar o São Bento, ele vai ter que torcer aí contra a Ferroviária e também contra a Portuguesa, porque daí ele pode ser rebaixado pelas essas duas equipes. Então a situação do Ituano está bastante complicada. O Ituano precisa vencer, porque se perder, aí corre sério risco aí de voltar para a Série A2. E o Santos? Qual é a situação do Santos? O Santos é o terceiro colocado com 14 pontos, como eu citei há pouco. Tem os mesmos pontos que o Botafogo, mas tem uma vitória a menos. Isso significa que o Peixe tem que vencer o Ituano em Itu e torcer para que o São Paulo tire pontos do Botafogo. De repente, um empate lá no Santa Cruz já basta para o Santos, se o Santos vencer. Até o empate classifica o Santos, né? Mas para isso, o Botafogo tem que ser derrotado. Apesar da diferença do Santos para o Bragantino ser de 3 pontos, o Santos já não toma mais a primeira colocação do Bragantino, porque o Bragantino já tem 5 vitórias e o Santos, no máximo, chegaria a 4 vitórias. Então, essa é a situação do Peixe no Campeonato Paulista. Mirassol e Portuguesa. O Mirassol paga aí o preço aí por um início de campeonato muito ruim, né? Se recuperou nas últimas rodadas, mas não foi suficiente para conseguir aí a vaga na segunda fase, né? Se o Mirassol tivesse no grupo C ou A, estaria ainda brigando por vaga na segunda fase. Mas o Mirassol, então, cumpre tabela contra a Portuguesa. A Portuguesa que o único objetivo neste domingo vai ser escapar do rebaixamento. E a situação da Lusa está difícil. A Lusa tem 7 pontos, apenas uma vitória, ou seja, não pode pensar nem em empatar, porque o empate já rebaixa a Portuguesa, independente de qualquer outro resultado. Então, a Lusa precisa vencer para chegar a 10 pontos e 2 vitórias e torcer contra Ituano, Ferroviária, né? Ou São Bento, né? Se bem que para o São Bento, além de empatar com o São Bento no número de pontos e vitórias, teria que descontar o saldo de gols, né? Se bem que não está muito difícil, a diferença é
são 3 gols de saldo, né? Pode ser que uma vitória da Portuguesa e uma derrota do São Bento aí por 2 gols de diferença em cada jogo já tira essa diferença no saldo. Mas a situação da Portuguesa é essa: precisa vencer o Mirassol e depois ainda torcer para que 2 desses 3 times, né? São Bento, Ituano e Ferroviária, sejam derrotados, tropecem. Se 2 deles vencer, aí acabou para a Portuguesa. A Portuguesa volta para a Série A2 um ano só depois de ter voltado para a primeira divisão. Em Sorocaba, o São Bento recebe o Red Bull Bragantino. O Red Bull, que também jogou no meio de semana na Copa do Brasil, jogou lá na Bahia contra o Bahia de Feira, é o líder do Grupo A, precisa só de mais um pontinho para garantir essa primeira colocação. E o São Bento ali vai viver aí um mix de emoções, né? Porque o São Bento, ele tanto pode se classificar com vitória, pode ainda se classificar com derrota, né? Desde que Ituano e Ferroviária perca, mas o São Bento também corre aí sério risco de rebaixamento. Se o São Bento perder e Ituano e Ferroviária vencerem, aí é o São Bento que vai acabar voltando para a Série A2 do Campeonato Paulista. Então o São Bento só depende dele para se classificar e também só depende dele para se manter na Série A1. Um tropeço, ele vai ter que secar os adversários de grupo, tanto para ir para a segunda fase, para pegar o Corinthians, como também para conseguir aí a sua permanência na primeira divisão. E fechando a rodada, um duelo entre equipes do ABC, talvez as 2 equipes mais surpreendentes desse Campeonato Paulista, positivamente falando, São Bernardo e Água Santa. O São Bernardo, ele vem aí numa sequência de 7 vitórias consecutivas no Campeonato Paulista, mas caiu na Copa do Brasil, perdeu para o Náutico neste meio de semana em São Bernardo do Campo, né? Então vem aí com esse resultado negativo nas costas, e está um ponto atrás do Palmeiras, né? O São Bernardo tem 26 pontos, o Palmeiras tem 27, então as equipes aí brigam não apenas pela primeira colocação do grupo, como também pela classificação geral. E o mesmo vale para o Água Santa, né? O Água Santa também aí vem numa sequência muito positiva, foram aí 4 vitórias nos últimos 5 jogos, uma derrota nesse meio período, né, que foi para o Palmeiras, e o Água Santa está numa situação parecida com a do São Bernardo. É o segundo colocado do seu grupo, já está classificado e briga aí com o São Paulo, não apenas pela primeira colocação da chave, mas também para ficar ali na terceira posição na classificação geral, o que para o Água Santa aí é uma vantagem assim, bastante interessante, né? Então, o Água Santa ainda brigando aí pela primeira colocação do grupo e para levar a decisão contra o São Paulo nas quartas de final para Diadema. Então, essa aqui é a última rodada do Campeonato Paulista. Times lutando para se classificar, 5 times lutando para não cair. E aí, no domingão, às 6 da tarde, nós vamos ter todas as respostas para isso e uma live aqui no canal para a gente fazer o balanço do que foi aí essa última rodada do Campeonato Paulista e também já projetando o duelo das quartas de final. Bom, pessoal, então as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. E se não está inscrito, se inscreva aqui no canal. Lembrando, domingão, 6 horas, tem live para a gente discutir aí tudo o que aconteceu, não apenas no Campeonato Paulista, como também nos demais campeonatos regionais. Vai ter rodada aí de clássicos na Copa do Nordeste. Então a gente vai debater tudo isso na live do próximo domingo. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até um próximo vídeo. Valeu!